Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Todo mundo em casa, se cuidando? Eu sou o professor Gustavo, ensino Geografia na Escola Municipal Presidente Antônio Carlos e hoje a gente vai fazer um tutorial aí dos exercícios do terceiro material de complementação pedagógica da Prefeitura. A parte de Geografia começa na página 14 e vai até a página 18. Então, logo na página 14, nós temos 4 atividades para vocês. Eu vou tentar ajudar vocês. Número 1, em sua opinião, o que pode levar os países a entrarem em guerra? Um país a atacar o outro, bombardear, por aí vai, e o outro a contra-atacar. O que pode levar a uma atitude tão drástica e tão violenta entre os países? Bom, eu diria que geralmente isso está ligado a 2 questões. Ou a disputas por algum território, porque são 2 países reclamando o mesmo território, a mesma porção de espaço, né, que geralmente vai ter ou uma importância histórica muito grande, ou algum recurso como petróleo, água, ou por aí vai, ou uma parte da população ali importante. E também pode acontecer quando um país sente a sua soberania ameaçada, quando ele sente que outro país pode interferir de forma ilegítima no seu território. 2. No quadro político internacional, o que torna um país poderoso? Bom, eu apontaria para 3 coisas. Para a riqueza, para o potencial bélico, potencial de guerra, e para as alianças que aquele país tem. Né? Então, quando eu falo de riqueza, eu falo das riquezas que esse país produz, da tecnologia, da produtividade, o quanto ele consegue produzir, da competitividade, daquilo que ele produz ser consumido pelo mundo inteiro. Quando eu falo do poder bélico, eu falo tanto das armas, né, e do potencial de destruição que esse país pode ter, que é um pouco triste, né? De ter um exército bem treinado, por aí vai. E quando eu falo das alianças, é sobre você juntar um grupo que defenda interesses em comum. Também é bastante importante. 3. Em sua opinião, como as alianças e acordos internacionais poderiam beneficiar os estados nacionais? Bom, acabei de falar, quando você tem o poder de um país, você tem o poder de um país só. Quando você junta o poder de vários países em torno de determinados interesses, eles podem se ajudar, eles podem se defender. Inclusive, eles podem votar em comum, em conferências, né, e por aí vai. Questão número 4 é uma questão que fala para vocês pesquisarem sobre a importância de 4 instituições internacionais. A ONU, a OMS, no B, e no C, a Unicef. Então, vou dar uma dica para vocês usarem o Google a favor de vocês. Lá na barrinha de busca do Google, você coloca assim, ONU, importância. Essas 2 palavras, a sua busca já vai melhorar muito. Ou então, o que é ONU? O que é OMS? O que é Unicef? OMS, importância. OMS, Unicef, importância. Por aí vai. Gustavo, mas eu posso contar com alguma outra ajuda além do Google? Pode e deve. A partir da página 215 até a 219 do seu caderno pedagógico, aquele que você recebeu na escola, você consegue achar bastante material de ajuda, tá? Vale a pena dar uma olhada. Bom, seguindo para a página seguinte, a página 15, a gente vai falar sobre 3 conceitos importantes, que são o conceito de Estado, Nação e Território. E lá embaixo, na atividade 2, vocês têm um quadro para ser completo, tá? Onde vocês vão escolher 2 palavras que tenham a ver com nação, 2 palavras que tenham a ver com território e 2 palavras que tenham a ver com Estado. Então, eu vou tentar, para ver se isso torna o trabalho de vocês um pouco mais fácil, definir um pouquinho. Nação vai ser um conjunto de pessoas com coisas em comum. Geralmente que falam uma mesma língua, que têm uma mesma história, que compartilham de uma mesma cultura e o principal, que se sentem pertencentes daquele grupo e que têm aspirações em comum para aquele grupo progredir, né? Quando a gente fala de território, a gente está falando de uma parte do espaço geográfico que tem limites, ou seja, todo mundo sabe onde começa e onde termina. E ali dentro daqueles limites, alguém ou algum grupo de pessoas ou alguma instituição, atenção aí à palavra instituição, exerce poder. O Estado é uma instituição que exerce poder sobre um território. O diferencial do Estado é que o Estado é uma instituição que representa uma nação. Então, Estado pode parecer um pouco difícil de entender, então gosto de dar exemplos. No Brasil, o chefe de Estado é o presidente e ele também governa. No Reino Unido, por exemplo, o chefe de Estado é a rainha da Inglaterra, né?
No Reino Unido inteiro, a gente tem uma rainha, que é a rainha da Inglaterra, que ela é a chefe de Estado ali, mas quem governa efetivamente é o primeiro-ministro. A gente tem uma atividade 3 ainda na página 15, que é para vocês pesquisarem sobre quem foi Yves Lacoste, não é o do jacarezinho, e a sua importância para a geografia, registrar no caderno de vocês. Então, mais uma dica, usem o Google a favor de vocês. Então, quem Yves Lacoste? Pode parecer uma frase sem sentido, mas o Google vai trazer resultados muito melhores para vocês. Ou então, Yves Lacoste, importância, geografia. Na primeira, coloquem geografia também, porque senão podem confundir com a marca Lacoste, a do jacarezinho. Então, coloquem quem Yves Lacoste, geografia. Bom, eu tenho esse livro aqui do Yves Lacoste chamado A Geografia. Isso serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. Não sei se está focando, porque eu estou bem blogueiro hoje de livro. E o Yves Lacoste ele foi fantástico, importantíssimo, principalmente para mim que sou professor, porque ele falava muito sobre a diferença da geografia dos estados maiores e a geografia dos professores, onde ele dizia que nos órgãos de representação do Estado se estudava coisas sobre as guerras, sobre quais eram os interesses de cada um do Estado, sobre como cada um poderia se defender, por que cada território era estratégico, que eram coisas extremamente aplicadas à realidade e importantes. Enquanto a geografia da escola eram várias coisas que não faziam nenhum sentido, uma mistureba danada, onde se estudava muito e se aprendia muito pouco. Então, o Yves Lacoste foi um dos caras que ajudou a reinventar a geografia das escolas. Vale a pena pesquisar sobre ele. Página 16. Vocês têm aí um hino da cidade do Rio de Janeiro e vocês têm uma proposta de atividade, que é para vocês escolherem uma música que fale sobre características da natureza, da sociedade, da cultura da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. Bom, mais uma vez vocês têm o Google aí a serviço de vocês, mas eu dou 2 dicas legais para falar sobre o Brasil. Uma é uma música que ficou famosa na voz da Clara Nunes, chamada Canto das Três Raças, que ajuda bem a gente a entender a população do Brasil e porque o Brasil é como é atualmente. E uma outra é uma canção do Legião Urbana, que faz uma crítica bem forte. A música chama Perfeição. Vamos para a página 17, penúltima, está acabando. Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre como o espaço geográfico mundial se organiza atualmente. E para isso, a gente tem aí um termo do Milton Santos, chamado meio técnico, científico, informacional. Mais uma vez, vocês têm no caderno pedagógico uma ajuda aí, da página 225 a 229. Se você perdeu, eu repito, 225 a 229. Bom, meio técnico, científico, informacional, ele é o atual estágio de organização da humanidade. Bom, os primeiros seres humanos, eles viviam um chamado meio natural, onde eles tinham que estar em dia com o tempo da natureza. Eles não podiam escolher o que eles iam colher ou o que eles iam comer. Eles viviam de acordo com o que eles tinham para colher ou para caçar naquele momento. Então, de acordo com as chuvas ou com o sol. A partir de um tempo, o homem começou a fazer construções, dominar a agricultura, a pecuária, o fogo, por aí vai. Então, ele desenvolveu técnicas para controlar um pouco esse tempo da natureza. Então, a gente tem aí o que é chamado meio técnico. Quando o homem descobriu a ciência e a informação, ele inaugura o meio técnico, científico e informacional, que é onde ele usa a ciência para fazer desde automóveis a naves espaciais, né? Fábricas. E quando a gente fala da informação, a gente fala da importância da internet, onde esse vídeo você pode estar assistindo na sua casa, que eu não sei se é no Flamengo ou em Santa Cruz, e que se alguém do Japão quiser assistir, vai assistir ao mesmo tempo que você, onde a informação ela roda num ritmo absurdo ao redor do mundo inteiro. Bom, então na atividade número 1 pede para vocês falarem com as palavras de vocês o que vocês entendem como meio técnico, científico e informacional. Vale além do que eu falei aqui você usar o seu caderno pedagógico e a internet. E no 2 pede para vocês pesquisarem sobre quem foi o Milton Santos e a importância dele para a geografia. O Yves Lacoste, que eu falei lá atrás, ele é francês. O Milton Santos é brasileiro, nordestino e negro. E ele tem uma obra fantástica que é estudada no mundo inteiro. Ele é um dos grandes orgulhos do Brasil, um dos maiores cientistas do Brasil. Então vale muito a pena estudar sobre Milton Santos. Milton Santos ele foi uma das pessoas que ajudou a gente a entender a geografia como um instrumento de entender a realidade para mudar a realidade. Sabe? Nós vivemos numa realidade onde um grupo muito pequeno de pessoas muito ricas e poderosas maltrata um grupo muito grande de pessoas muito pobres.
Milton Santos foi um cara que sempre se colocou contra isso. Então, é uma pessoa extremamente importante. E na página 18, vocês são convidados a fazer um mapa mental sobre o meio técnico, científico e informacional, que é vocês organizarem com tópicos, com setas, com colunas, com tabelas, como vocês se sentirem mais à vontade, tudo que vocês entendem sobre o meio técnico, científico e informacional. Mais uma vez eu digo, não se prendam só a esse vídeo, procurem mais coisas. Vai ser muito importante para a formação de vocês como cidadãos, certo? E aí a gente tem um passo a passo explicando. Bom, por hoje é só, bons estudos, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu ajudo vocês, tá? Um abraço, se cuidem e fiquem em casa.